Bom, pessoal, para quem não estava aqui semana passada, chegou já no finalzinho. Esse é o Felipe Lopes, eu vou deixar daqui a pouco para ele já se apresentar. Ele é um grande amigo lá da Comportagem, do NASP. Ele é um cara assim, que eu admiro muito pelo talento que Deus deu e por ser uma pessoa que realmente ele tenta e ele vive aquilo que Cristo pede para nós. Claro, todos somos pecadores, temos nossos defeitos, mas é sempre bom a gente ter uma pessoa que nos ajuda a manter firme na fé. E o Felipe é uma pessoa que eu olho e vejo que ele imita Cristo, e isso me traz inspiração, porque eu também quero ser igual a Cristo, né? A gente tenta ser, espero que você também está aqui, tente imitar Cristo, por mais que você às vezes tropece, erre, tenha seus problemas, o objetivo é a gente não deixar de tentar, né? Aos poucos a gente vai sendo transformado. Então, a gente vai começar aqui o nosso estudo da lição. Vou pedir para o Felipe se apresentar para aqueles que não estavam aqui semana passada. E se você não está com a sua Bíblia, você pega a sua Bíblia, só esticar a sua mão aqui, que eu acho que ela está perto de você, não? Então, pega a sua Bíblia, deixa ela aí aberta já em Gênesis, para a gente poder começar o nosso estudo. Então, Felipe, a palavra é com você. Bom, mais uma vez agradeço aí a presença de todos vocês, e especialmente o convite aí do Jorge e da Andresa. Meu nome é Felipe, semana passada eu estive aqui com vocês para a gente poder estudar, a gente começou uma classe bíblica, né? E eu sou formado em Teologia pelo NASP, lá eu conheci o Jorge e a Andresa, sou formado em História também pelo NASP, e eu dou aula, sou professor de História para alunos de 6º e 7º, 10 a 13 anos, e sou professor também de religião para o ensino médio. Então, até aqui, umas 4h30, pessoal do ensino médio aí, é o pessoal que é da igreja e tem aula comigo, eles convidaram para eu participar também de aula com eles. Professor de religião para eles. E é um prazer poder estar aqui com vocês. A gente já esteve aqui semana passada para a gente poder continuar estudando a Bíblia. A gente já pode começar, né, Jorge? Pode começar? Então, fechou. Vou começar. Então, só vou recapitular aqui o que a gente já estudou, né? Qual que é o propósito dessa classe bíblica. Quem já esteve aqui semana passada já vai lembrando aí eu deixei uma pergunta, né? Semana passada, deixei uma pergunta no ar aí, vamos ver quem vai se lembrar. Nós estamos aqui com o objetivo da gente poder conhecer um pouco mais acerca da história da Bíblia. Eu falei que a gente não vai ficar nessa classe bíblica indefinidamente, né? São 8 estudos que a gente vai fazer. A gente já fez um, que foi semana passada, e com este teremos mais 7 estudos. E eu falei que nós íamos estudar são 8 estudos. 3 deles Gênesis 1, 2 e 3. A gente está no segundo. Depois nós teremos mais 2 estudos no Antigo Testamento. E depois teremos mais 3 estudos no Novo Testamento. O objetivo é você fazer você entender até o final dessa classe bíblica a história que a Bíblia conta. Porque a Bíblia, ela é uma história. A Bíblia ela não é um livro onde você vai lá e você encontra a explicação em seções. Então não tem uma seção na Bíblia escrito assim, ó, Palavra de Deus. O que é a Palavra de Deus? Nós temos nossos estudos que fazem isso, mas a Bíblia em si, ela não é construída dessa forma. A Bíblia ela foi escrita com o objetivo de ser lida como uma grande história. E qual é essa grande história? É o que a gente está estudando. Então, na semana passada, a gente começou pelo começo. Quando você abre um livro de história, seja ele qual for, você começa pelo começo. Dificilmente você abre um livro de história no meio dele e sai lendo. A gente faz isso com a Bíblia. Não tem tanto problema, tá bom? Não é um pecado, isso aí não vai fazer você ir para o inferno, fica tranquilo. Mas não é desse jeito que a Bíblia foi planejada para ser lida. Ela foi planejada para ser lida do começo ao fim, de Gênesis até o Apocalipse. Então, é assim que a gente está lendo a Bíblia. Semana passada nós começamos com Gênesis 1. E quando a gente vai para esses textos, né, a gente pensa, pô, mas eu já sei tudo isso daí. O que eu vou aprender o que eu vou aprender de novo lendo Gênesis, né? Mas quem estava aqui semana passada viu que o negócio é diferente. Teve até, eu não lembro quem foi, se está aqui, mas teve até uma das pessoas que comentou que já havia feito no bíblico várias vezes em Gênesis e tinha aprendido coisa que nunca havia visto. Então, embora seja algo que aparentemente é comum, é normal, mas a palavra de Deus ela se renova.
Então, no ano passado, não. Na semana passada, em Gênesis 1, a gente viu como que foi a semana da criação. O mundo era sem forma e vazio, havia trevas, era um mundo que a pessoa, né, né, se fosse você, se você estivesse lá, você olhar para o mundo, você ia falar assim, bom, daqui não sai nada, esse mundo aqui não vai dar em nada. Mas não é assim que Deus trabalha, pelo contrário, né? Exatamente essas coisas que aparentemente não dão em nada que Deus gosta de trabalhar, para mostrar o poder dele e a glória dele em transformar as coisas. Então Deus, ele cria o mundo, ele cria o mundo na semana da criação, ele vai criando dia após dia. E a gente viu várias coisas, acho que você gravou, né, Jorge? Qualquer coisa, quem quiser pode acessar o link aí gravado também. Sim, tá lá no YouTube. Se você quiser ver o episódio da semana passada, tá no nosso canal da igreja. Se você não tá inscrito, se inscreve lá. Eu vou mandar aqui, enquanto o Felipe falar, eu vou mandar no grupo aqui da igreja o link do canal, o link especificamente do vídeo da semana passada. Então, fica atento aí. Maravilha, maravilha. Então, se você não acompanhou da semana passada, você pode acompanhar, você pode ver lá depois, que está mais detalhado, tá bom? Mas a ideia central, a ideia básica do estudo da semana passada foi: tudo que existe, existe por causa da palavra de Deus. O mundo, ele saiu do caos e foi para a ordem, ele saiu do feio e foi para o belo, porque tudo obedeceu à palavra de Deus. Toda a matéria, os átomos, todas as coisas, à medida que Deus pronunciava, falava, as coisas obedeciam, e graças a isso, graças à obediência à palavra de Deus, o mundo se tornou um mundo muito bom, né? No final no final do relato da criação, Deus vê o mundo e percebe que o que ele cria é muito bom. E isso só é possível porque o mundo obedeceu. A natureza, os animais, todas as coisas obedeceram à medida que Deus foi pronunciando, as coisas foram acontecendo, certo? Basicamente, esse foi o estudo da semana passada. Semana passada eu deixei uma pergunta no ar. Qual foi se o Sol, a Lua e as estrelas foram criadas no quarto dia, qual é a luz que Deus cria no primeiro dia? Então, foi essa pergunta que eu deixei no ar semana passada. Se você vai no relato da criação, você vê que Sol, Lua e estrelas são criadas no quarto dia. Mas Deus, lá no primeiro dia, diz: haja luz. Né? Que luz é essa? Não há consenso entre os intérpretes da Bíblia em relação ao que é essa luz, né? Existem várias possibilidades. A possibilidade que mais me chama a atenção é uma mistura dessas várias, tá bom? Então, a gente não vai ler, mas apenas para citar para você, quem quiser, eu tenho um artigo que fala sobre isso. Infelizmente está em inglês, mas eu acho que eu consigo ele em espanhol. Eu acho que tem, não me lembro, mas eu acho que tem em espanhol. Mas basicamente a ideia é que quando você vai, por exemplo, no Salmo 104, a gente não vai ler, só para eu explicar aqui. O Salmo 104, ele é um hino de louvor a Deus com base na criação. Se você ler depois o Salmo 104, você vê exatamente isso. O salmista, ele está falando da criação em forma poética e louvando a Deus através do relato da criação. E ali fala que Deus se vestiu com a sua própria luz, né? O Deus usou a sua própria luz, sua própria glória. Então, provavelmente, essa luz, né, que Deus ele pronuncia, haja luz, é a própria luz da glória dele. Não que ela não existisse antes, mas que através desse pronunciar haja luz, a glória dele, a luz dele, cobre a escuridão que havia no planeta. E essa é a glória, a luz de Deus que vai sustentar a criação até que então Sol, Lua e estrelas possam ser criados. Mas por que Deus faz isso? A gente tem que se lembrar do que eu falei na semana passada. Gênesis, ele foi escrito num contexto. E no contexto da época que Gênesis foi escrito, havia outros relatos de criação, outras formas de contar a origem do mundo. Assim como nós temos mitologia e outras coisas, né? Nessa época também existia. E quando Gênesis é escrito, ele é escrito com o objetivo de corrigir essas visões. E fundamental para esses relatos diferentes da criação era o papel do Sol e da Lua e das estrelas, que, como eu falei semana passada, eram adorados como deuses. Então, quando Gênesis ele coloca o Sol, a Lua e as estrelas lá para o quarto dia, mas já diz da luz que havia antes da criação desses astros, ele está sustentando que o universo não depende desses astros, mas ele depende da luz do Criador. É uma maneira de focalizar a ação de Deus na criação,
e não dos astros que naquela época eram adorados como divindades, tá bom? Como eu falei, não existe ponto certo, não existe não existe algo que a gente pode falar é assim. Existem várias interpretações. Para mim, a que mais faz sentido é essa, que a luz fosse a própria glória de Deus, que é mostrada ali no Gênesis como uma forma de sustentação da criação até a criação do Sol e as estrelas. Isso é fundamental, porque na época esses astros eram adorados como divindades. Então, para que as pessoas entendessem que o mundo não foi criado por esses deuses, mas pelo Deus Criador, então Moisés escreve seu relato dessa forma. Ele está corrigindo as outras versões de criação, tá bom? Mas muito bem, hoje nós vamos para a segunda parte dessa história, que é Gênesis capítulo 2. Então a gente está lendo a Bíblia como se fosse uma grande história. E a gente leu na semana passada o primeiro capítulo, hoje nós vamos para o segundo capítulo, tá bom? Nós vamos orar antes. Quero convidar você a fechar os olhos para a gente orar. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos pela sua graça, amor e misericórdia. E te agradecemos porque hoje temos a oportunidade de abrir sua palavra. Nos ensina, nos instrui e, por favor, ilumina nossa mente para que entendamos a tua mensagem para nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. E só deixa eu repetir o que eu falei semana passada. Isso aqui é uma classe bíblica, tá bom? Não é um sermão. Então, você pode perguntar, você pode fazer sua contribuição, você pode fazer suas perguntas. À medida que a gente vai lendo Gênesis 2, se você vê que tem algo que é meio estranho para você, algo que ficou na sua cabeça, algo que você não entendeu direito, se ficou alguma dúvida, então você pode perguntar aí no chat, ou pode abrir seu microfone, sua câmera também, se você quiser. Você fica à vontade, tá bom? Mas à medida que a gente vai lendo, eu vou explicando aqui algumas coisas, a gente vai entendendo. Se você tiver uma visão diferente daquilo que você leu, se você tem uma interpretação diferente também, fique à vontade aí para você poder levantar sua mão, para você abrir seu microfone ou mesmo mandar no chat. Então vamos lá, Gênesis 2. Na semana passada fizemos Gênesis 1, estamos apenas no começo dessa história. E só para contextualizar você, o mundo foi criado belo e perfeito por Deus. E agora, então, nós vamos para Gênesis 2, verso 4, tá bom? Porque a semana da criação, ela vai de Gênesis 1 até Gênesis 2, verso 3. Então, de Gênesis 1, verso 1 até Gênesis 2, verso 3, é a primeira parte da história. De Gênesis 2, verso 4, então, é a segunda parte da história, a continuação da história. O segundo capítulo, né, se fosse um livro dividido por capítulos, como a gente está acostumado, né, seria o capítulo 2. Então, vamos lá, capítulo 2, verso 4. Eu vou lendo aqui e você vai me acompanhando aí também, tá bom? Ó, igual eu falei semana passada, isso aqui só vai dar certo se você me acompanhar na Bíblia. Se você apenas ouvir, não vai dar muito certo. Você tem que estar com a sua Bíblia aí na frente, você tem que ler sua Bíblia também. Então, Gênesis 2, verso 4, a partir do verso 4, diz assim, ó. Esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia alguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Tudo bem, vamos parar por aí. E eu já pergunto para você, o que te chamou a atenção nesses versos? O que te chamou a atenção nesses versos? Você pode falar, você pode escrever, mas, mais uma vez, à medida que a gente vai vendo, à medida que a gente vai lendo, vai prestando atenção nas palavras que se repetem, vai tentando formar na sua cabeça o cenário do relato que está sendo lido, que está sendo contado aqui. Bom, uma primeira coisa para te chamar a atenção. Quando a gente leu Gênesis 1, semana passada, ele termina com Deus falando que tudo é muito bom, certo? E aí Gênesis 2 começa falando que não tinha nada na terra. Como assim? O que acontece aqui é um artifício literário, tá bom? Então, a gente termina o capítulo 1 de Gênesis no 7º dia, onde Deus descansa. E no capítulo 2, ao invés dele continuar a história, o que aconteceu depois do 7º dia, ele retrocede ao 6º dia, tá bom? O que nós vamos ver aqui é a criação do homem e da mulher. No capítulo 2 é a criação do homem e da mulher que ocorre no 6º dia. O capítulo 1 termina com o 7º dia, com a criação, com Deus descansando no sábado.
E agora no capítulo 2 ele retrocede, ele não continua do sétimo dia em diante, ele retrocede para o sexto dia, para ele focalizar no relato da criação do homem e da mulher. Uma forma do escritor bíblico ele enfatizar um ponto importante, e o ponto importante aqui é a criação da humanidade, tá bom? E uma coisa chama atenção logo de cara no verso 4, porque pela primeira vez aparece o nome de Deus aí. Nas nossas versões está escrito que o Senhor Deus, que esta é a gênese do céu e da terra, quando o Senhor Deus criou. E essa expressão Senhor, quando aparece aí Senhor com todas as letras maiúsculas, é o tetragrama sagrado que a gente chama. É o nome de Deus em hebraico, tá bom? Que é traduzido nas nossas Bíblias como Senhor. E essas são 4 letrinhas em hebraico. Esse tetragrama sagrado, nós não sabemos a pronúncia corretamente, os judeus evitavam falar para não cair no pecado de tomar o nome de Deus em vão, mas basicamente, provavelmente a pronúncia mais correta seja Yahweh, algo dentro disso. Então o nome de Deus é Yahweh, o nome de Deus não é Deus, tá bom? Deus é uma palavra que tem origem no grego, theos. Então o nome de Deus não é Deus, o nome de Deus é Yahweh, esse é o nome de Deus. Os judeus, eles, ao invés de falarem Yahweh, eles falavam Adonai, tá bom? E Adonai... Como escreve isso, Yahweh? Yahweh, se for aportuguesado aí, Yahweh pode ser Y-A-H-E-W-Y. Perdão. Y-A-H-E-W-H, tá bom? Vou escrever no chat aí, né? Pode escrever no bate-papo. No chat aí. Então seria mais ou menos assim, com as vogais. Sem as vogais, seria dessa segunda forma, tá bom? Ok. É daí que vem Jeová, beleza? Bem aportuguesado, Jeová. Uhum. Então esse é o nome de Deus, Yahweh. Ou como os judeus falavam, Adonai. E Adonai, em hebraico, significa Senhor. Por isso que vai aparecer com todas as letras maiúsculas, Senhor. Porque é a forma como os judeus também se referiam. Então, você poderia falar Yahweh, mas os judeus, na tentativa de evitar tomar o nome de Deus em vão, falavam Adonai. Não tem problema se falar Yahweh. O não tomar o nome de Deus em vão, embora envolva o nome de Deus, mas é outra coisa. Não é apenas um pronunciar o nome de Deus de forma errada, mas é mais profundo do que isso, a gente não vai falar talvez em outro momento. Mas esse é o nome de Deus. Yahweh Elohim, em hebraico. Yahweh Deus. E esse é o nome de Deus, assim como Baal também é o nome do Deus cananita, do Deus dos fenícios, que era um dos deuses que havia ali, que é o grande Deus que vai dar trabalho, né, para Deus tentar fazer com que o povo de Israel pare de adorar ele. Então esse é o nome de Deus, Yahweh. Então, pela primeira vez, você tem o nome de Deus. No capítulo 1, você não tem. No capítulo 1, o único termo que aparece é Elohim, ou Deus. Mas aqui você tem o nome de Deus, Yahweh, Yahweh Elohim, Yahweh, o Deus. E quando Deus ele revela o seu nome, é uma forma de estabelecer um contato pessoal. Olha que interessante, né? Justamente quando acontece a criação da humanidade, Deus revela o nome dele. Mas qual que é a descrição que esses primeiros 3 versos 4, 5 e 6, fazem para a gente? De um mundo que ainda não é, tá bom? De um mundo que ainda não é. O verso 5, ele repete muito essa expressão. Ainda não havia nenhuma planta do campo. Não havia ainda nenhuma erva. Deus não havia feito chover. Não havia ninguém. Então é um mundo que não é, certo? É um mundo que está basicamente na mesma situação ali de Gênesis 1, verso 2. Tohu vavohu, sem forma e vazio. Então essa é uma forma do escritor bíblico comparar os 2 relatos e dizer para você que é a mesma coisa, só que com uma ênfase diferente. E o texto fala que uma neblina apenas subia e regava a terra, a superfície do solo. E é interessante, porque o texto fala que não havia homem, não havia ninguém para cultivar o solo. Então nós temos um problema aqui, que é apresentado por esses versos. E o problema é que não há ninguém para cuidar da terra. Não há ninguém para lavrar o solo, não há ninguém para cuidar do solo. Então nós temos um problema. A terra está sem ninguém, a terra está vazia, a terra está sozinha. E para resolver esse problema, isso é muito interessante quando a gente for falar da criação da mulher,
Mas para resolver esse problema, Deus, então, ele vai criar alguém para que a Terra não fique sozinha, para que a Terra não fique sem ninguém. E ele vai criar, então, o ser humano. Então, vamos para o verso 7. Gênesis 2, verso 7. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Vamos parar por aí. Então, esse é o verso 7. Deus, então, ele vai formar o homem do pó da terra. Interessantemente, a palavra terra em hebraico é Adamá. É assim que fala terra em hebraico. Vocês estão aprendendo várias palavras em hebraico hoje. Vocês vão sair desse estudo aprendendo a falar em hebraico. Então, a palavra terra, aí no texto bíblico, é Adamá. E quando diz que Deus criou o homem da terra, diz que Deus criou Adão, tá bom? Por isso o nome dele é Adão. Então, Deus da Adamá, que é terra, criou o Adão. E isso aí é proposital, tá bom? Isso é proposital para mostrar a ligação que o ser humano tem com a terra. Porque não havia ninguém para cuidar da terra, então da terra, mais uma vez, agora isso aí, não tinha ninguém, a terra estava sozinha. Então da terra, Deus vai tirar o Adão. Da Adamá, Deus tira o Adão para que o Adão cuide da Adamá, para que o Adão, o ser humano, cuide da terra, tá bom? É interessante a gente notar que quando a gente fala Adão aqui, normalmente a gente pensa no homem, mas a palavra Adão na Bíblia, ela é utilizada, principalmente no Antigo Testamento, ela é utilizada não para se referir ao homem no sentido do sexo masculino, mas é para se referir à humanidade, tá bom? A humanidade. Até porque não existiu o feminino ainda, a mulher só vai ser criada depois. Então, o homem aqui é ainda um humano. Talvez a melhor forma de traduzir que Deus formou o homem seria Deus formou o humano, tá bom? A gente tem o humano. Então, Deus formou o humano da Adamá, da terra, do pó da terra. Duas coisas são interessantes. Em primeiro lugar, quando a Bíblia fala que Deus formou, a palavra utilizada para formar é a mesma palavra utilizada para se referir ao trabalho do oleiro, que é aquela pessoa que faz vasos de barro com a própria mão. Então, ele coloca lá, né? Quem lembra do filme Ghost? Lembra lá que tem a cena da mulher que ela vai formando o vaso. Essa referência é antiga, né? Que vai formando ali o vaso com a mão e tal. Então, aquele é o trabalho do oleiro. Quando fala que Deus formou, está se referindo a essa ação, de Deus moldar o barro. E, ó, eu não sei você, mas eu não tenho capacidade criativa, muito menos habilidade nas mãos para fazer um negócio desse. Para formar um vaso desse. Pode ser que você tenha, mas eu não tenho. Mas o que eu quero com isso? Que você entenda que esse trabalho de formar, ele envolve duas coisas. Criatividade, porque Deus ele precisa imaginar a forma que ele quer dar a um pó da terra que não tem forma, e precisa de habilidade para que aquilo que está na mente de Deus, na cabeça de Deus, possa, através das suas mãos, da sua habilidade, ganhar forma. Então, o ser humano ele é o resultado da criatividade, da habilidade de Deus. Tá bom? E quando eu falo ser humano, eu falo tudo. Falo nossa aparência, nossos órgãos, a forma como o nosso corpo trabalha, biologicamente falando. Então, o ser humano ele é o resultado da criatividade e da habilidade de Deus em primeiro lugar, imaginar um ser e toda a complexidade desse ser e conseguir habilmente fazer com que aquilo que ele imaginou ganhe forma. Então, esse é o ser humano, resultado da habilidade criativa de Deus. E a Bíblia fala que o ser humano foi formado do pó da terra. O que é interessante? Interessante é que no Antigo Testamento, na cultura que a Bíblia foi escrita, quando você queria humilhar uma pessoa, você também poderia falar que você queria jogar ela no pó. Então, hoje em dia, quando a gente vai querer falar que uma pessoa foi humilhada, que uma pessoa ela foi maltratada, a gente fala, a pessoa foi humilhada, foi pisada, né? A gente fala isso, a pessoa ela foi pisada. Na época da Bíblia seria a pessoa ela foi jogada ao pó. É por isso que muitas vezes na Bíblia a pessoa vai jogar pó sobre a cabeça, porque é um sinal de humilhação, um sinal de que a pessoa ela está no último estágio, está no último, né, está no fundo do poço. Então a ideia de ser jogado ao pó, ou a ideia, né, de estar no pó, é uma ideia ligada à humilhação. A humilhação.
O contrário, então, levantar alguém do pó é um sinal de exaltação, é um sinal de tornar a pessoa exaltada, honrada. E essa é a ideia que nós temos quando o ser humano é formado do pó, é levantado do pó. Não é apenas uma ideia literal, de fato, o ser humano ele é formado do pó da terra, então existe essa literalidade, mas o ser humano também ele é levantado do pó no sentido de ser uma criatura exaltada por Deus. Como a gente vai ver no final desse estudo, o ser humano foi criado para ser a maior e a maior de todas as criaturas. Foi colocado sobre ele o domínio das outras criaturas desse mundo e o mundo inteiro, de fato. Então, quando o ser humano ele é criado por Deus, ele é fonte, ele é resultado da criatividade, da habilidade de Deus, e foi criado com o objetivo de ser uma criatura exaltada, tá bom? Existe esse pensamento. E o texto fala, então, que Deus soprou no ser humano o fôlego de vida, que é a capacidade de respirar, tá bom? Isso aqui não tem nada a ver com alma, isso aqui não tem nada a ver com uma entidade que é soprada dentro de você, que está lá dentro de você, e quando você morre, ela vai embora, né? Como se fosse uma água dentro de um recipiente, duas coisas separadas, quando o recipiente se quebra, a água vai embora, né? Assim é a alma. Não é isso. Isso é a forma grega, e quem escreveu a Bíblia foi os hebreus, não foram os gregos. Então, quando diz que o ser humano se tornou alma vivente, quer dizer que ele se tornou, ele passou a ser alma vivente. Então, olha que coisa interessantíssima aqui, ó. Na Bíblia, o ser humano ele é uma entidade que a gente chama holística. Ele não é uma entidade separada, tá bom? Aquilo que o ser humano experimenta na sua sexualidade vai ser refletido na sua espiritualidade e vice-versa, porque as duas coisas são uma só. O ser humano ele é uma alma vivente, ele não tem uma alma, ele é uma alma. E como a gente vai ver, se Adão, né, se esse primeiro ser humano ele é uma alma, ele pode comer das árvores, porque Deus permitiu que ele comesse, ele pode tomar decisões, ele pode, né, a alma, entendida como um ser humano, tem costela, porque Eva é tirado da costela de Adão, um pedaço de carne, tá bom? Então a alma na Bíblia é o ser humano como um todo. E não existe divisão no ser humano. Não existe. Então, perceba, isso aqui é um assunto polêmico. A identidade do ser humano, ela não é menos que a sua biologia, certo? A identidade do ser humano não é menos que a sua biologia. Ela pode transcender a biologia, mas ela não é menos que biologia. Então, quando a gente discute sobre questões de sexualidade, questões de gênero, questões de identidade, de percepção da orientação sexual de alguém, da perspectiva da Bíblia, isso não pode ser desassociado da biologia, porque nós somos seres, nós somos entidades holísticas. O que vai influenciar um, vai influenciar o outro, tá bom? É claro que isso aqui nós estamos falando de um mundo ou de um ser humano que foi criado antes do pecado, e o pecado vai fazer com que algumas coisas, vai estragar o ser humano também nesse nível. Mas quando a gente fala de Bíblia, quando a gente fala de doutrina cristã, e quando a gente vai em nossas igrejas para falar sobre esse assunto, a gente tem que ter muito claro em mente que, na visão da Bíblia, o ser humano ele é uma única entidade. Então, a sua sexualidade também é parte da sua identidade. A sua orientação, a busca de sua identidade não vai ou não pode ser, se ele quiser viver em equilíbrio, não pode ser uma guerra contra a sua biologia, tá bom? Porque não foi assim que Deus criou para ser. É claro, como eu falei, o pecado ele vai trazer algumas consequências, mas mesmo dentro disso, quando a gente fala de Jesus no Novo Testamento, as coisas elas podem voltar a ser como eram antes, ou melhor, a pessoa ela pode encontrar a sua identidade em Cristo, que é algo... Enfim, a gente vai falar disso mais para frente. Mas isso é muito claro na Bíblia, tá bom? Essa visão do ser humano como um todo, essa visão do ser humano como um ser holístico, onde o que vai afetar a sua emoção, vai afetar a sua espiritualidade, vai afetar a sua biologia, onde a sua biologia vai afetar o seu estado emocional, vai afetar a sua espiritualidade. A Bíblia, é por isso que essas coisas acontecem. A Andresa aí é psicóloga e ela entende mais disso do que eu, tá bom? Se eu estiver errado falando besteira aqui, Andresa, você me corrige aí, viu?
Mas, basicamente, essa é a ideia da Bíblia. A ideia de que nós somos seres integrais. E a busca do sentido da vida tem que contemplar essa integralidade do ser humano. Bom, até aqui, beleza? Até aqui, né? Até aqui vocês sabem. Até aqui é tranquilo. Até aqui a gente vocês já viram isso um monte de vez, já tiveram estudo bíblico sobre isso um monte de vez. Mas vamos lá. Então, esse é o contexto que a gente está vendo aí. Lembrando que aqui o autor ele está fazendo ele está dando um flashback, se a gente pode dizer assim, né? Então, quando você assiste o filme, tem uns filmes que tem um flashback que vai para o passado. Então, aqui a semana da criação já aconteceu, mas ele está dando um flashback da sexta-feira da criação, quando se refere ao homem, tá bom? Vamos continuar. O negócio ainda é um ritmo que vai aumentando. Verso 8. Então, vamos para o verso 8. Verso 8 diz assim, ó. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdelio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Dion, que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Vamos parar por aí. Eu não vou falar aqui da localização do Jardim do Éden, tá bom? O Rodrigo Silva tem um vídeo, ele entende mais disso do que eu, ele é arqueólogo também, ele pode responder melhor. Depois procura lá, que tem um vídeo sobre isso no canal dele. Mas o que é interessante você notar aqui? Que Deus agora... Então, ó, vamos voltar. Nos primeiros 3 versos, 4, 5 e 6 de Gênesis 2, a terra tem um problema. A terra está vazia. E como solução para esse problema, da terra, Deus vai tirar o Adão. Então, da Adamá, Deus tira o Adão. E o Adão, formado da Adamá, formado da terra, tem um objetivo que a gente vai ver mais para frente. Então, o objetivo de guardar, de proteger, de cuidar da terra. E o verso 8, ele fala que Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. Deixa eu perguntar para vocês. Agora eu quero ver, ó. Agora vai começar a ficar bom. O jardim era o Éden ou havia um jardim no Éden? E aí? O jardim era o Éden ou havia um jardim no Éden? Está escrito aí. Eu acho que Deus plantou um jardim no Éden. Eu acho. No Éden. No Éden. Pois aí, eu ia te perguntar isso. Boa pergunta. Não, o João também está concordando aqui. Havia um jardim no Éden. É Éden. igual o que você falou agora, né? Ele passou a ser a alma vivente, não a ter, né? Então tem o ser e o ter. Aqui é no, não o. Então acho que isso tem uma diferença. Tem uma diferença. Então olha só. Olha lá, o texto o Juliano falou aqui. Calma aí. Pessoal, não se acanhem, tá? Se quiser falar falando assim... Se quiser ligar sua câmera também, fica à vontade. Todo mundo aqui pode participar. Falar. Ó, o Júlio falou, eu acho que era o Éden. Acho que era o Éden. O Éden. E a Kessia também falou que é no Éden. A Cássia. O João também falou no Éden. Bom. Bem. Não sei. Olha só. O verso 8, ele diz assim, ó. Que Deus plantou um jardim no Éden. É assim que está no verso 8, tá bom? Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele, no jardim, o humano que havia formado. Então, olha só, existe uma diferença, né? Eu posso falar que o jardim é o Éden, ou eu posso falar que havia um jardim no Éden, tá bom? De acordo com o verso 8, havia um jardim no Éden. Então, o Éden parece ser uma região dentro da qual foi posto um jardim, certo? A palavra Éden significa paraíso, deleite.
Então, a ideia que a gente tem aqui de Gênesis é que na região do Éden havia um jardim. E dentro desse jardim, Deus colocou o ser humano. E no meio desse jardim, haviam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha a cena que nós temos. Nós temos o planeta, tá bom? Nós temos o planeta. O planeta não é o Éden, tá bom? Nós temos o planeta. Dentro do planeta, nós temos uma região chamada Éden, certo? Dentro dessa região chamada Éden, nós temos um jardim colocado no Éden. E no centro desse jardim existem duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, parece aqui nessa descrição que a Bíblia faz que existe uma geografia muito clara. O planeta, uma região chamada Éden, um jardim no Éden e no centro do jardim as duas árvores. Interessantemente que Gênesis 3 vai falar que Deus, na viração do dia, foi ao jardim encontrar-se com o ser humano e o ser humano estava escondido nas árvores que estavam no centro do jardim. O que dá para a gente a ideia de que aquele centro do jardim era um local onde Deus constantemente iria visitar a humanidade. Era onde Deus estava ali, o centro do jardim, as duas árvores, onde Deus visitava a humanidade e com eles conversava. Os anjos vinham ali, etc. Tá bom? Podemos dizer que o Éden, disse Luiz, podemos dizer que o Éden era um jardim no meio do paraíso. Então, só que o Éden é o paraíso. A palavra Éden significa paraíso. Tá bom? E existe essa distinção de um jardim no paraíso, um jardim especial no Éden. Tá bom? Pelo menos essa é a divisão que pelo menos o texto dá a entender. Então, recapitulando, planeta, dentro do planeta uma região chamada Éden, dentro da qual Deus coloca um jardim, tá bom? E dentro desse jardim existem duas árvores. E de acordo com Gênesis 3, podemos entender que aquele lugar, aquelas duas árvores no centro do jardim era o local onde Deus se manifestava e aparecia para eles, para Adão e Eva, para conversar com eles, para manter comunhão com eles. Vamos ver agora quem tem a cabeça boa aí. O que se parece no Antigo Testamento? O que se parece com essa visão? Onde você tem um compartimento, dentro dele você tem um outro, e dentro ainda você tem um outro muito especial, onde Deus aparece para se comunicar com a humanidade. O santuário. Exatamente. Muito bom, Jorge. Santuário. Santuário. E isso é proposital, tá bom? Isso é proposital. E o que reforça isso é depois, como a gente vai ver quando a gente falar do versos 15 e 17, que Adão e Eva tinham um trabalho que se assemelhava ao trabalho dos sacerdotes no santuário. Hoje, os intérpretes de Gênesis, eles estão, praticamente, existe um consenso entre os intérpretes de Gênesis de que o Éden, ele era um tipo de santuário, como depois vai ser manifesto no tabernáculo, no santuário do deserto, no templo de Salomão. Então, a ideia é que existe aqui um santuário, o Éden como um santuário, dentro do qual Adão e Eva, os sacerdotes de Deus, irão interagir com Deus e com o restante da criação. Certo? Essa é a ideia que a gente tem aqui no Gênesis, quando a gente fala de um jardim no Éden. Tá bom? Entenderam essa questão aqui? Entenderam essa parte? Isso é importante por quê? Porque lá no Apocalipse diz que o santuário não é mais necessário. Por quê? Porque o mundo se tornou um santuário, que sempre foi o objetivo de Deus, fazer com que a realidade do Jardim do Éden se expandisse para o mundo inteiro. Mas a gente vai chegar lá, calma aí. Agora, até aqui, alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então a gente vai avançar aí. Agora vai chegar num assunto aí meio difícil. Então vamos lá, ó. Se tiver pergunta, vai fazendo. Verso 9 diz que Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista para alimento. Uma pergunta, isso aqui é pergunta de criança.
tá bom? Mas as crianças têm umas perguntas profundas. Por que Deus criou pessoas que precisassem se alimentar? Deus poderia ter criado o ser humano sem a necessidade de comer. Porque comer, você tem que ir lá, toda hora você tem que estar comendo, né? Não toda hora também, né, pessoal? Mas você precisa se alimentar. Por que Deus cria pessoas que precisam se alimentar? Já parou para pensar nisso? Eu acho que é pelo prazer, né? Porque comer é bom, né? Sim, o Júlio também falou ali, pelo prazer. Prazer bom, eu gosto de comer. Uma forma de Deus dar um presente para a humanidade, né? Sim. Fazer com que a humanidade sinta prazer. Tanto é também que lá no céu, eu acho que quando a gente for, a gente também vai comer, né? Que fala que vai ter uma mesa, pra, né? Uma ceia e tal. Então, lá no céu também a gente vai comer, então Deus quer que a gente continue tendo esse prazer. Eu acho que Deus, na hora dele criar, assim, uma das prioridades já é botar a comida como uma das primeiras coisas para o ser humano, né? Ele cria ali prepara todo o cenário, já cria o homem, no caso aqui, já prepara o cenário com comida para o homem surgir. Então, assim, ele já bota a mesa antes, né? Até mesmo da gente falar. Ó, o João falou aqui, olha, não pode ser pelo fato de que o ser humano precisa do contato com a natureza? Também acho Sim. que sim. Eu acho também porque como Deus criou o nosso corpo e a nossa mente nós temos que renovar com contato com Deus. O nosso corpo nós temos que renovar através da comida. Sim, certo. Eu concordo. Para mim, é isso tudo que vocês falaram. Pelo prazer. E é interessante, né? Deus, ele cria pessoas que possam sentir prazer. Olha que coisa legal isso aqui. Deus, ele cria seres que possam sentir prazer. Deus podia ter criado a gente sem sentir prazer, mas ele cria pessoas com a capacidade de sentir prazer. Concordo também quando o João ele fala do contato com a natureza, até porque Deus colocou o ser humano no jardim, né? Deus não colocou, Ellen White ela fala isso, né? Deus não colocou o ser humano numa cidade, mas Deus colocou o ser humano num jardim, com os animais, com as árvores, com a natureza. O Júlio ele comentou assim, ó, Salomão coloca a comida como um momento de prazer dado por Deus. Exatamente, Eclesiastes fala exatamente isso, que um dos prazeres da vida, dessa nossa vida debaixo do sol, é se alimentar, comer. A vida tem muita desgraça, muita tragédia no contexto de Eclesiastes. E como que a gente vive bem nesse mundo? Uma das coisas é comendo, se alimentando daquilo que você gosta, daquilo que você quer comer. Comer também, acho que é um símbolo muito grande de servir, né? Por exemplo, você vai receber uma visita, você faz, até mesmo antigamente, você fazia todo um preparativo ali, o pão, tudo, para poder receber um convidado, receber uma pessoa, e você tá ali, uma forma de dar do meu para você, assim, um gesto de servir com prazer ao mesmo tempo nisso. Então, e agora, o Jorge. Por exemplo, a gente vai... Olha o que o Jorge falou. Sempre quando a gente vai na casa das pessoas, sempre tem que ter um bolinho, alguma coisinha, sempre tem uma é um ato de carinho, assim, talvez um ato de amor, da mesma forma. E no contexto aqui de Gênesis, Jorge, quem é que dá comida? Deus já prepara a comida, ele já prepara, no caso, as árvores, né, a própria natureza. Sim, e aplicando isso que você falou, de que quando a gente dá o alimento, a gente serve. Olha Deus, que Deus. Coisa profunda isso daí que você falou, viu, Jorge? Deus servindo o ser humano com comida. Que é algo no Antigo na época da Bíblia, até hoje no Oriente Médio, a comida é algo extremamente importante. Mas eu quero focar aqui algo que o Luiz mandou no chat, porque ele fala assim, ó, acho que o alimento nos lembra de depender de Deus. Tudo que vocês falaram é exatamente isso, mas uma implicação mais profunda é isso que o Luiz, aqui ele comentou no chat. O alimento na Bíblia, ele não tem a ver com o que você pode fazer para Deus. O alimento na Bíblia não tem a ver com o que você pode oferecer, mas com o que Deus ofereceu. É Deus quem dá o alimento. O ser humano ele não vai atrás de alimento. O ser humano não oferece o alimento. Contrariamente às mitologias que falavam, e os mitos de criação antigo, que falavam que o ser humano foi criado pelos deuses, o Enuma Elish, mito babilônico, fala que o ser humano foi criado pelos deuses para que o ser humano pudesse trazer aos deuses alimento. Na Bíblia é diferente.
Na Bíblia é Deus quem dá o alimento. E Deus cria no ser humano a necessidade do alimento, ou a necessidade de comer. Ao mesmo tempo que Deus cria a necessidade de comer, ele cria as condições para que essa necessidade possa ser cumprida, né? Possa ser realizada. E ao Deus conceder o alimento, sem que o ser humano faça nenhum esforço, o alimento é um símbolo da graça de Deus. Comer é um símbolo da graça de Deus, de você experimentar a graça de Deus, que é prazerosa, que é maravilhosa, que é doce, como uma maçã, como uma banana. Então, o alimento na Bíblia, isso em outras partes, tá bom? Isso também em outras partes. O alimento na Bíblia é um símbolo da graça de Deus, não é à toa que Jesus, para deixar assim, ó, muito claro o que significa a morte dele, o que ele vai fazer? Instituir a comida, o pão e o suco da uva, como símbolo da dependência da graça de Deus. Então, o alimento na Bíblia ele é um símbolo da graça de Deus, que não tem a ver com o que você pode fazer para Deus, com o que você pode oferecer para Deus, mas tem a ver com a graça de Deus fazendo por você. Então, quando a gente fala de reforma de saúde, a ideia deveria ser essa. A reforma de saúde não é algo que eu ofereço para Deus, é algo que eu reconheço na minha vida a graça de Deus ao me conceder esses alimentos. Reforma de saúde não tem a ver com o que você pode oferecer, tem a ver com você aceitar o que Deus ofereceu para você. Tem a ver com você aceitar o estilo de vida que Deus, como Criador, sabe que é melhor para você, tá bom? Então, o alimento ele tem a ver com a graça de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, que foi dado para o ser humano. O ser humano não fez, o ser humano plantou uma árvore, mas estava lá já pronto. O alimento estava pronto lá, o ser humano só tinha que experimentar, aproveitar da graça de Deus. Quem quiser saber mais isso, está tendo uma série muito legal na Nova Semente sobre o pão, sobre alimento, comida na Bíblia, que foi da onde eu já tinha essa ideia, mas assistindo lá, essa ideia ficou mais fortalecida, né? Não é só eu que estou pensando, tem outras pessoas que estão pensando também. Então tem uma série, hoje foi o segundo episódio, Nova Semente, sobre comida. E ali você pode assistir como fica claro na Bíblia que o alimento ele é um símbolo da graça e da dependência de Deus. A necessidade do ser humano sempre ir na árvore, sempre comer o alimento, simboliza a constante necessidade que ele tem da graça e o reconhecimento de que ele depende de Deus. E agora presta atenção, além disso, o alimento ele é símbolo da autoridade de Deus. Porque ao mesmo tempo que Deus ele dá o alimento, Deus ao mesmo tempo ele fala quais alimentos devem ou não ser comidos. Então, a forma como você se alimenta reflete o quanto autoridade Deus tem sobre a sua vida. Por isso que Deus permitiu que certos alimentos deveriam ser comidos ou não. E essa distinção, né, esses limites que Deus impõe, Deus dá o alimento, mas ao mesmo tempo fala quais alimentos você deve ou não comer, não é apenas uma questão de saúde, é uma questão de você entender quem é o rei da sua vida, quem é a autoridade da sua vida, através de algo que para nós é algo muito banal, que é a alimentação. Então, isso é muito claro no Gênesis, porque no Gênesis Deus cria 2 árvores. Ou melhor, né? Tem mais de 2 árvores, mas principalmente 2 árvores que representam essa autoridade de Deus sobre a vida humana. Fala, Andresa. Essa questão também de dependência, quando a gente for também... Eu tinha pensado um pouco nisso, que assim, quando a gente for para o céu, a gente tem que continuar comendo a árvore da vida, né? Então, tipo, eu pensei, bom, se a gente vai para o céu e lá vai ser perfeito, não vai ter pecado, por que a gente tem que continuar comendo para não perder a imortalidade, vamos dizer assim, para a gente estar sempre com essa questão? E pode ser por isso que você falou, sobre a dependência de Deus, né? Pra gente saber que a gente depende dele, porque ele podia muito bem falar assim, pronto, agora tá todo mundo imortal, acabou, ninguém precisa, né? Mas exatamente. Eu acho que é por isso, pela dependência. E não só isso, né, Andresa? Porque lá no Apocalipse, a gente já vai ter passado por um momento de pecado. E lá no Apocalipse, nós temos uma descrição muito semelhante do Jardim do Éden, com uma diferença fundamental. Lá só tem uma árvore, que é a árvore da vida. Então, no final de tudo, quando a gente ter que se alimentar, quando a gente estiver no céu, né, ou na nova terra, e necessitar alimentar-se novamente da árvore da vida,
não é apenas é um símbolo da dependência de Deus, mas é também uma lembrança constante de que o ser humano um dia comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, causou toda a desgraça que causou. Então também é uma lembrança disso, de que estamos comendo da árvore da vida, mas um dia o ser humano escolheu comer da outra árvore. Mas Deus, pelo seu amor, nos trouxe novamente para comer da árvore da vida. Então também tem esse aspecto pode ser que tenha, né? A Bíblia não fala isso explicitamente, mas é uma interpretação que a gente pode dar também. Agora, se segura aí, hein? Que agora o negócio vem. Pergunta: quem foi que colocou a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden? Mano, foi Deus? Foi Deus? Ou ela já existe pelo próprio sistema de Deus, assim? Tipo, haja vida aqui, haja vida e essa árvore. Como se fosse o verso 9. Como se fosse uma espinha, assim. Lê o verso 9 pra gente, Jorge, por favor. Verso 9? Isso. E o Senhor fez brotar da terra toda espécie de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quem fez brotar a árvore do conhecimento do bem e do mal? O Senhor Deus. Deus. Então agora, vamos lá. Deus, então, tá tudo uma maravilha aqui, né? Tudo uma beleza. O mundo é maravilhoso, Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano para comer, e a comida é uma bênção de Deus, é um presente de Deus, e aí Deus faz brotar duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E você sabe, né, o que simboliza a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesse momento, Deus, né, ao criar essas duas árvores, ele está dando para o ser humano a oportunidade de escolha, certo? Através da alimentação, Deus quer mostrar que o ser humano pode escolher servi-lo, mas ele pode seguir por um caminho diferente, escolher não servi-lo. Aquelas duas árvores eram símbolos dos dois caminhos que a humanidade podia seguir. A árvore da vida, representando o caminho da vida eterna e a obediência a Deus, de não comer do fruto proibido, e a árvore do fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, representando a forma de viver do ser humano, escolhendo rejeitar a Deus, escolhendo viver da sua forma, tá bom? Agora, uma pergunta, ou várias, que surge na nossa mente quando a gente lê esse texto, é a seguinte: Deus sabia ou não sabia o que ia acontecer? Sabia. Deus sabia. Deus sabe tudo. Aí é que tá o negócio. Por quê? Se Deus sabia que o ser humano ia pecar, por que ele plantou as duas árvores? Por que não plantou só uma? Ele podia ter deixado essa segunda árvore aí de canto, né? Colocava atrás do trono dele ali e falava assim, nem... Deixa aqui. Aí tem outra, né? Se Deus sabia, né? Aí tem gente que vai mais além, né? Mas se Deus sabia que o ser humano ia criar, por que criou o ser humano? Ou outra, se Deus sabia quem ia fazer errado e quem não ia, por que Deus criou só quem? Por que Deus não criou só quem faria o que era certo, entenderam? Se Deus sabe quem vai errar e quem não vai, por que ele não criou só quem ele sabia que não vai errar? O Júlio falou, ele tinha que fazer isso por conta da rebelião de Lúcifer. Isso pode ser... ele precisava colocar um homem à prova. Essa que é a questão. Eu acho que... não, nem só a prova. Eu acho que, assim, a questão é literalmente pela liberdade. Mas será que a liberdade das pessoas não é um preço muito alto a correr? Sendo que essa liberdade pode trazer estupro, desgraça, maldade? Eu também acho que o preço é muito alto para Essa é uma questão que eu e o Jorge a gente já tinha discutido, porque, assim, conversado, né? Porque assim, eu sei que Deus tem a sua batalha espiritual contra o inimigo, né? Não, Deus? Hã? Deus? Sim, Deus e o Lúcifer, eles têm uma batalha. Tipo, quem é que vai ficar com o ser humano, vamos dizer assim? Quem é que vai reinar? E ele quer ser o príncipe desse mundo. Mas eu digo assim... Peraí, eu esqueci.
Pronto, então, ele fez o ser humano e tal, porque ele tinha que nem ele colocou, ele precisava colocar o homem em prova. Mas a gente meio que foi colocado ali para servir de prova para quem, por quê, entende? Não sei. Se aqui, que essa é a pergunta. Se ele sabia que o homem ia escolher ou não o errado, por que ele então precisa colocar o homem à prova? Se ele sabia o que ia dar? Que já é da treta. Já ia dar errado. Ó, em última instância, essas perguntas são complexas, viu? A gente não vai conseguir responder todas nesse estudo aqui. Até porque essa é uma pergunta que há séculos, há milênios vem sendo debatida. Em última instância, a grande pergunta que resume tudo isso é: se Deus existe, é amor e é todo-poderoso, por que existe o mal? Então, essa, em última instância, é a grande pergunta, né? E tem essas outras ainda que também são bem complexas. E assim, se você é uma pessoa que se debate com essas questões, tem gente que não gosta de pensar nisso. Tem gente que fala assim: não, eu acredito em Deus, acredito na Bíblia, e para mim é o suficiente. Tudo bem, não tem problema. Mas tem gente que se debate com essas questões. E se você é o tipo dessa pessoa, não tenha medo, viu? Não acho que você é mais pecador ou mais culpado de se debater com essas questões do que alguém que não faz. Porque a Bíblia está cheio de pessoas que tinham essas mesmas perguntas. Então, por exemplo, se você ler Jó capítulo 30, versos 20 e 21, Jó ele fala assim, ó: Senhor, eu estou falando com o Senhor, eu estou clamando ao Senhor, o Senhor não está me respondendo? O que está acontecendo? O profeta Abacuque, no capítulo 1, ele fala assim: Senhor, o Senhor é o Deus da pureza. E ele fala assim: ó, então por que você tolera o que é mal? Por que você tolera aquele que é impuro ou aquele que é injusto? Eclesiastes, ele fala que no mundo ele só viu injustiça. E outros escritores da Bíblia, ao longo da sua experiência, sempre muitas vezes perguntaram: onde é que está Deus em meio ao sofrimento? Então não é uma pergunta assim não é uma pergunta errada a se fazer. Os escritores da Bíblia fizeram uma pergunta humana. Nós, como seres humanos, olhamos para o mundo, vimos as injustiças e a gente se pergunta: a gente tem um sentimento de que do jeito que as coisas estão, não estão boas. E se a gente então é cristão e coloca nesse pacote o fato de que existe um Deus que pode fazer tudo e que é amor, aí então que o negócio bagunça mais. Porque se Deus pode acabar com o mal, por que ele não acaba? Se ele é amor, provavelmente ele quer acabar com o mal. Então por que ele não faz? Ou ele não é amor, não quer que o mal acabe, ou ele não pode fazer tudo. Embora ele queira, ele não pode acabar com o mal. E aí? Então, são perguntas legítimas, viu? Mas que são... Uma vez eu fui na escola sabatina, acho que foi no NASP, alguém perguntando assim: o mal, ele é um problema, né? Ele é um grande problema na nossa vida. Aí o rapaz tinha perguntado: será que o mal também ele é um problema para Deus? Tipo assim, é igual aquela coisa do calcanhar de Aquiles, assim, a criptonita do Superman? Será que o mal tem... assim, se Deus é todo poderoso, será que ele tem um ponto fraco? Será que o ponto fraco de Deus é o mal? Porque, assim, o preço foi a própria vida dele, né? Para poder tentar solucionar. Um ponto vulnerável, né? Um ponto vulnerável. Eu vou dar meu palpite aqui. Estão todo mundo me ouvindo? Eu tive problema com o microfone aqui. Pode falar, Júlio. Eu acho que essa questão, ela é um pouco difícil de lidar, porque ela está além do nosso planeta Terra. Não é uma questão relação planeta-Terra. É uma questão do universo, né? Então, assim, agora que a gente está chegando em Marte, né? Agora que a gente está alcançando. Então, assim, quando você vai a fundo, até o Rodrigo Silva já explanou um pouco sobre isso, mas você vai a fundo em alguns textos da Bíblia, a Bíblia ela dá algumas aberturas para o caso, mas ela não explica, ela não entra nos detalhes. Essa é a dificuldade, seja Gênesis, ou seja Apocalipse, ou outros textos bíblicos, não vão a fundo, né? Porque você tem a questão de Lúcifer, você tem a questão de Adão, por que Deus colocou a árvore, por que Deus permitiu, se Deus já sabia, né? Tem bastante questão. Assim, de modo geral, até pelo que eu já ouvi, o que a gente já vi, o caráter de Deus perante o universo é que fica a questão. Porque a gente acha que a gente é a pessoa principal do negócio. A gente não é nada. A gente é uma criatura. A pessoa principal de toda a cena é Deus, né? No caso, Jesus. Então, qual é o caráter dele
Não é nem o caráter do Deus Pai, é o caráter de Jesus. Qual é o caráter de Jesus perante o universo? E é isso que está sendo provado, é isso que o universo inteiro está olhando. Então, a gente tem o costume de olhar com a nossa pequena visão, que é centrada normalmente em nós e ao nosso redor, e acha que as coisas se resolvem de uma maneira mais simples. Mas eu acho que é tão mais fundo, é tão maior do que aquilo que a gente possa entender, que eu acho que anos e anos e anos lá no céu, a gente ainda vai ficar meio assim, peraí, eu não entendi direito, me explique de novo. Porque eu acho que está além do nosso entendimento, né? Embora a Bíblia dê algumas pequenas informações aí sobre, mas é meio complicado a resposta para isso. Valeu, Júlio. Para quem não, provavelmente vocês conhecem, mas o Júlio é um amigo meu. Eu convidei ele para poder estar aqui com a gente. A gente frequentou, quando eu me converti, eu e o Júlio frequentávamos a mesma igreja. E o Júlio está nos Estados Unidos, então eu estou no Brasil, você está em Portugal, ele está nos Estados Unidos aí. Então, horários diferentes. Mas, Júlio, concordo contigo quando você fala que de fato é uma questão muito profunda que envolve o caráter de Deus, o caráter de Cristo, né? É uma questão muito complexa. E de fato, né? Ellen White fala que o pecado, o mal, é um mistério que para ele não existe justificativa de existir. Fala, Andresa. Não, estava falando que o nosso estudo está transcendendo fronteiras. Pois é, exatamente. Mas olha só. Às vezes eu me pegava nesse impasse, assim, às vezes eu acordava meio chateado, eu falava, pô, senhor, eu acho tão injusto a gente estar pagando todo esse preço para o senhor provar aquilo que você é. Sabe? Se a gente for colocar, pensa em todo tipo de violência possível, abusos e tudo mais. Olha a treta que deu, o tamanho, e coisa assim, perversidade que a gente nem imagina, né? Exato. Eu falei, pô, senhor, tudo isso para provar aquilo que você é, a gente precisa mesmo passar por tudo isso? Não tinha um outro caminho ali, né? Não tinha uma outra árvore, uma maçã roxa, sei lá, alguma outra coisa colocar no jardim? Tinha que passar por isso? Bom, vamos avançar aqui. O que eu vou falar agora não tem como objetivo responder nessa questão, ou pelo menos não toda, mas em parte eu acredito que ela ajuda a gente a entender uma parte do porquê existe sofrimento no mundo, ou porque Deus, mesmo sabendo do que ia acontecer, decidiu fazer as coisas do jeito que ele escolheu. Eu acredito que Deus ele tem sabedoria suficiente para ver os possíveis cenários de uma coisa, de uma ação, de uma situação. E dentro dos possíveis cenários, Deus, em sua sabedoria e poder e amor, decidiu fazer as coisas do jeito que ele fez, como estão registradas na Bíblia. E se Deus é sábio, poderoso e é amor, e decidiu fazer do jeito que ele decidiu fazer do jeito que ele fez, então é porque ele tem boas razões para isso. E uma delas eu quero apresentar aqui para vocês, tá bom? Não vai responder todas as perguntas, mas vai dar uma clareada na nossa mente. Então, olha só, Deus ele planta duas árvores no jardim, certo? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele deveria escolher. Se ele escolhesse o caminho da árvore da vida, ele estaria escolhendo o plano de Deus e o propósito de Deus. Mas se ele escolhesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estaria escolhendo viver as coisas do seu próprio jeito, fazer as coisas com sua própria sabedoria ao invés de Deus. Então, preste atenção. Essas duas árvores, elas abriam a possibilidade para que o plano de Deus se cumprisse, o propósito de Deus se cumprisse e as coisas saíssem do jeito que Deus planejou e quer, o caminho da árvore da vida, mas, ao mesmo tempo, essas duas árvores davam espaço para que as coisas saíssem do jeito que Deus não planejou, do jeito que Deus não quis. E assim, em aspas, as duas árvores abriam a possibilidade para que Deus perdesse o controle de algumas coisas. Por quê? Porque não caberia a Deus escolher comer da árvore. Caberia à humanidade, ao ser que ele criou, escolher qual caminho ele vai seguir. Fazer a vontade de Deus, o plano de Deus, ou fazer sua própria vontade. E, dessa forma, fazer com que coisas que Deus não desejou acontecessem. Então, olha a profundidade disso. Quando Deus escolhe fazer as coisas do jeito que ele escolheu, ele está criando um mundo no qual existem condições das quais ele não tem total controle. Entendeu isso daqui? E que condições são essas? Condições que eu e você
somos responsáveis por escolher. Porque Deus não interfere no livre-arbítrio do ser humano. Deus não interfere. E o fato de Deus não interferir é o fato de que Deus criou a possibilidade do mal. E isso aqui é complexo, né? Deus, ele não criou a realidade do mal. Mas Deus, ao criar o ser humano livre, com a capacidade de escolher, ao mesmo tempo cria a possibilidade do mal. Agora, quem vai tornar o mal real através de escolher a sua possibilidade não é Deus, é o ser humano. Então isso é muito complexo e isso às vezes dá um incômodo na gente. Mas perceba o que eu estou falando, não estou falando que Deus criou o mal, mas Deus é responsável pela possibilidade do mal vir a existir. Deus criou um mundo nessas condições ao escolher criar a humanidade livre, com liberdade de escolha. Ele escolheu fazer isso. Dentro dos cenários que ele sabia serem possíveis, ele, de alguma forma, na sua sabedoria, amor e poder, entendeu que esse era o melhor. Mesmo que essa liberdade criasse condições dentro das quais nem ele, com todo o seu poder, pudesse solucionar. Ou melhor, né, pudesse interferir. E é por isso que Deus não tira do ser humano a possibilidade do mal, de escolher o mal. Por isso que Deus não enviou o anjo quando Eva estava para pegar do fruto e oferecer a Adão. Porque não estava nas condições de Deus impedir o ser humano de fazer isso. Porque ele decidiu respeitar a liberdade de escolha da humanidade. Então Deus é todo-poderoso? É. Mas existem fronteiras dentro das quais o poder de Deus pode agir. E elas não ultrapassam quando se refere à sua e à minha liberdade de escolha. Deus não pode agir assim. Isso aqui é muito complexo. Isso aqui é muito profundo, certo? O máximo que Deus poderia fazer nessas condições ao máximo que Deus poderia fazer com todo o seu poder e, ao mesmo tempo, respeitar a liberdade do ser humano era alertar eles, guiar eles, instruir o ser humano em relação às escolhas que eles tinham e às consequências. Mas, em última instância, a decisão repousaria sempre sobre a humanidade, que tinha a possibilidade de escolher. Então, perceba, o fato do mal existir no mundo não impede que exista um Deus de amor. Porque o mal, ou a existência do mal, a prática do mal, está associada à liberdade ou à forma como o ser humano exerce sua liberdade, escolhendo fazer o mal. E Deus criou o ser humano com essa capacidade de escolha. Então, parte da resposta, não é a resposta inteira, mas parte da resposta, se Deus existe porque o mal existe ou porque Deus não faz nada para resolver o mal, é porque não está nas mãos de Deus, está nas mãos do ser humano. O ser humano escolhe as coisas. Podem ser boas, mas também podem ser más. E é claro, isso levanta outras perguntas. Mas e o mal que não é responsável pelo ser humano, como desastres naturais? Esse mal, em última instância, não é responsável pelo ser humano, um furacão, né? Coisas desse tipo. E esse tipo de mal? Isso é uma outra pergunta. Falei que não ia responder tudo. Mas essa aqui é uma pergunta, ou essa questão, né? Se Deus existe porque o mal existe, é porque parte desse mal é praticado pelas criaturas livres que Deus criou. E Deus escolheu respeitar a liberdade do ser humano. E a grande pergunta, então, mas por que Deus escolheu respeitar a liberdade do ser humano? Né? Como eu perguntei, será que a liberdade não é um preço tão alto a se pagar? Não é um risco muito grande respeitar a liberdade quando o ser humano usa essa liberdade para matar judeus no Holocausto? Para estuprar garotas, meninas, crianças? Mais uma vez, dentro da sua sabedoria, amor e poder, Deus criou um mundo que, dentro das condições que ele escolheu trabalhar e que estavam em coerência com o caráter dele, esse era o mundo melhor a ser criado. Porque, presta atenção, sem liberdade de escolha, sem livre-arbítrio, não iria existir o amor, que é o supremo propósito de Deus para a sua criação. Deus é amor, diz 1 João 4. E sem verdadeira liberdade, nunca existiria o amor. Porque o verdadeiro amor
só se manifesta quando, em meio a outras possibilidades e outras escolhas, uma escolha é tomada e se mantém firme por ela. Isso é amor. Sei que são casados. Quando vocês decidiram se casar com a pessoa, existiam outras, talvez outras pessoas mais atraentes, outras pessoas mais bonitas, outras pessoas espiritualmente mais atraentes, ou mais que te chamassem a atenção, mas você, dentre várias, escolheu uma pessoa para respeitar, amar e viver a vida inteira ao lado. Isso é amor. Você tinha outras opções, você tinha outras escolhas, mas escolheu uma. Isso é amor. Se você não tivesse outras opções, não seria verdadeiro amor. Seria falta de opção, né? Mas porque existe outras opções, o amor ele se torna mais profundo, mais belo, mais forte, quando você tem outras opções, mas decididamente escolhe um. A bondade ela se torna muito mais forte, muito mais valorosa, muito mais bela, quando você tem a opção de fazer o que é errado e escolhe fazer a bondade. Se não houvesse a possibilidade do mal, a bondade não existiria. Porque não existiria conceitos de bom e errado, de certo e errado, de bom e mal. Existiria apenas uma coisa só. Então, quando Deus ele escolhe criar esse mundo e escolhe dar a liberdade ao ser humano, é porque a liberdade é a única superfície na qual o verdadeiro amor pode florescer. Isso é ilustrado pela história de Ruth. Ruth e Noemi. Noemi era idosa, havia ficado viúva, voltaria para sua terra sem marido e sem filho, que naquela época era mendicância, ela ia virar mendiga. E Ruth era jovem, ainda tinha os seus pais e poderia voltar para a casa dela. Mas Ruth decidiu amar a sua sogra e voltar com ela, independente do que acontecesse. E Boaz, no capítulo 2, reconhece isso como um ato de bondade. E depois ela vai fazer a mesma coisa no capítulo 3, porque ela escolhe Boaz. E Boaz fala, você novamente agiu com bondade, porque tinha outros. Você não procurou outros, você me procurou. Isso é bondade. E a palavra usada para bondade ali é a mesma palavra usada em Êxodo 34 para falar que Deus é amoroso, cheio de graça e de verdade. É a mesma palavra. Ruth é descrita com as mesmas palavras que Moisés escreve Deus. Então, a liberdade das criaturas inteligentes de Deus é importante para Deus a ponto dele respeitá-las, mesmo com as tragédias do mundo, pois é, ao mesmo tempo, a única forma que elas também podem demonstrar o verdadeiro amor e a verdadeira bondade em relação a Deus. C.S. Lewis, ele fala assim, embora o livre-arbítrio torne o mal possível, também é a única coisa que torna possível a bondade, a alegria e um amor que vale a pena ser demonstrados. É algo complexo. Se não fosse assim, eu acho que Lúcifer teria razão na acusação dele. Exato. Exatamente. O João quer falar. Ele acusou Deus de não permitir que suas criaturas fossem livres. E Deus, para mostrar que Lúcifer estava errado, deixou ele fazer o que ele queria. Até que Deus deu um ponto final. E vai dar ainda. Mas deixou. O maior argumento contra Lúcifer é ele próprio. É ele próprio. Fala, João. Eu não sei se vocês conhecem, mas o rabino Harold Kushner escreveu um livro chamado Quando Coisas Más Acontecem a Pessoas Boas. E era mais ou menos essa ideia que ele deixava. Se a gente souber o porquê do mal existir, talvez a gente perde a nossa bondade, que é a melhor, se não a melhor característica do ser humano. É isso que eu acho interessante também quando eu ouvi falar desse livro. Muito bom, João, muito bom. Então, preste atenção nessa frase. Vou até colocar no chat aí, O mal não é necessário para o amor, tá bom? Não é isso que eu quero falar. O mal, para que o amor exista, eu não preciso que exista o mal, mas eu preciso da possibilidade do mal. E possibilidade e realidade são coisas diferentes, tá bom? Então, usar licença Jorge, Andrés aí, usar o exemplo de vocês. Até onde eu sei, vocês têm a possibilidade de ter filhos. Mas não quer dizer que vocês tenham filhos agora. Eles apenas são possíveis. Então, a possibilidade do mal é necessária para que o amor exista, não a sua realidade. O mal não precisava se tornar real no mundo. Ele apenas era
preciso que fosse possível. Mas o ser humano escolheu tornar o mal real ao comer da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dúvidas, perguntas? Isso nos ajuda a responder. Isso que eu falei ajuda a responder em parte o problema do mal, mas não um todo. Muitas perguntas ainda ficam. Mas o que a gente pode ter certeza? Que a existência do mal no mundo não é um argumento contra a existência de um Deus de amor, bondade e de poder. Porque Deus criou seres livres que podem escolher fazer o que Deus não quer, e Deus nem sempre consegue fazer o que ele deseja. Porque o que Deus deseja depende, em parte, do ser humano, como a gente vai ver daqui para o final, tá bom? Então, vamos continuar a leitura. Eu vou focar agora na criação da mulher, tá bom? Os versos, a gente parou no verso 14. Versos 15 a 17 são muito profundos, mas eles fazem parte do contexto do estudo do capítulo 3 de Gênesis, tá bom? Então eu vou ler eles e já vou pular para a criação da mulher. Verso 15, Gênesis 2, verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então Deus aqui ele explica a razão de ser das duas árvores e deixa claro que o ser humano é livre para escolher, mas também deixa claro as razões de sua consequência. Pergunta, né? Como que Adão ia saber que morte é algo ruim? Como que ele ia saber o que é morte, Adão, quando ouviu que certamente morrerás? Uma coisa, fé. Ele tinha que ter fé. Ele tinha que acreditar que o Criador está falando, e se o Criador está falando, então eu tenho que ter fé. Adão precisou ter fé, viu? Não é só a gente, não. Adão precisou ter fé, porque nunca havia visto morte, certo? E como eu falei, o máximo que Deus pode fazer é instruir. Adão deveria escolher. Verso 18. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, aqui nós temos outro problema. Qual que é o problema? O ser humano está sozinho. Não tem ninguém para ajudar ele. Então a gente começou falando que a Terra tinha um problema. Qual que era o problema da Terra? A Terra estava sozinha. Não tinha ninguém para cuidar da Terra. Deus da Terra tira o ser humano para o ser humano cuidar da Terra. E agora nós temos outro problema. Agora é o ser humano que está sozinho. O humano está sozinho. E Deus falou, não é bom que o ser humano esteja sozinho. E agora eu vou criar alguém para ajudar o ser humano. E Deus vai tirar do ser humano a ajudadora. Então, que coisa doida, né? Deus tem a Terra, que tem um problema, está sozinha. Da Terra, Deus tira a solução. Pronto, ser humano. Agora, o ser humano está sozinho. Mesma condição da Terra. Para resolver, Deus tira do ser humano. Pronto, tira uma costela dele aqui. Cria ajudadora para que ele não fique mais sozinho. Pergunta. De onde que Deus tirou a ideia de que não é bom que o homem estivesse sozinho? De onde que Deus tirou essa ideia de que não é bom que o homem estivesse sozinho? Às vezes eu gosto de ficar sozinho. Não, tudo bem. Às vezes é bom ficar sozinho. Mas a ideia aqui é viver isoladamente, porque não tinha. Adão só tinha os animais, não tinha um outro ser humano para ele. E de onde que Deus tirou a ideia de que não é bom ficar sozinho? Porque os animais tinham par também, né? Sei lá. Até eu acho que a Bíblia fala disso, que os animais tinham par, não sei. Semana que vem eu respondo essa daqui. Mas vamos lá. Verso 19. Antes disso, bem rapidinho, viu? Quando a gente pensa nesse texto, né? Eva veio ser uma ajudadora. É como se tem um pai ali que está fazendo alguma coisa, né? Filhinho pequeno. Filhinho, vem ajudar o papai aqui, né? É só para estar ali, né? Não é para ajudar mesmo, não. É só para estar ali, só fazer companhia, passar o tempo. E a gente pensa que é isso. Não é nada disso, viu? A auxiliadora, a palavra auxiliadora aqui, ela também é usada para Deus, quando Israel precisa do auxílio divino. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu auxílio. No hebraico, a mesma palavra usada para mulher. O meu auxílio vem do Senhor. Ou seja, Deus é apresentado como o auxiliador, o ajudador de Israel. A ideia de auxílio, a ideia de ajuda que a mulher vem dar, é porque o homem sozinho não consegue fazer algumas coisas. E ele precisa da mulher, porque sem ele, ou sem ela, ele não vai realizar sozinho. Então a ideia aqui não é que a mulher ela vem para dar uma ajudadinha. É porque sem ela, o ser humano não vai conseguir cumprir a missão que Deus estabeleceu. Tá bom? Então não é um sinal de inferioridade. É um sinal de que sem a ajudadora, o ser humano sozinho não vai conseguir. O Adão, o homem, não vai conseguir. Então ele precisa de alguém para auxiliar ele.
E a gente vai ver também que esse auxílio não é que ela teria uma função diferente. Na Bíblia, os dois têm a mesma função, de acordo com Gênesis 1, 26 a 28. Mas, enfim, então, Deus cria alguém que seja semelhante a ele. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora semelhante a ele. Interessante, né? Deus ele fala lá no verso 18 que vai criar uma mulher. Mas por que ele não cria logo? Por que ele dá a Adão o trabalho? Vai lá dar nome para os animais. Por que ele não já cria ali? Por que primeiro ele faz Adão dar nomes aos animais? Muito simples. Primeiro, para que Adão visse que não tem ninguém igual a ele. Todo mundo tinha o par. O leão tinha leão, o gato tinha gato, o cachorro tinha cachorro, o rato tinha rato. Adão não tinha ninguém. Se é que rato existia, né? Se é uma praga. Mas Adão não tinha ninguém. E Adão deu nome para todo mundo e ele viu que para ele não tinha ninguém. Coitado, estava sozinho. Aí ele entendeu que de fato não é bom estar só. Então, uma das razões do porquê Deus não cria mulher logo em seguida, mas faz Adão se sentir só, é para que ele confie que quando Deus fala um negócio, o negócio é do jeito que Deus fala. Deus fala que não é bom estar sozinho, vai lá dar nome para os animais. Depois Adão se sente sozinho, ele vê que realmente, o que Deus falou realmente não é bom. Para que ele já se ligasse que quando Deus fala para não comer do fruto que vai causar morte, é para ele entender que realmente vai causar morte. Então é isso que Deus está querendo trazer na cabeça do Adão aqui, tá bom? E ele, coitado, não encontrou ninguém, estava lá sozinho, chupando o dedo. Todos os animais tinham lá o seu par, a sua par, e ele olhou para um lado, olhou para o outro. Cadê o meu, né? Ele nem sabia o que ele era. Porque ele olhava para o leão e para a leoa e falava, isso aqui é um animal, né? Isso aqui é um outro animal, é diferente. Mas e eu sou o quê? O que eu sou? Adão não sabia o que ele era. Imagina o conflito existencial dele, né? Ele lá, assim... Exatamente. E é nesse... isso aqui é o 6º dia, viu? Isso aqui não é o início da criação, isso aqui é o 6º dia. Tudo está perfeito, tudo está belo, tudo está bonito. Mas está incompleto. É nesse contexto que a mulher é criada. Sem a mulher, o negócio não vai dar certo. Sem a mulher, não funciona. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e ele adormeceu. Tirou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e levou até ele. Então, Adão não dá pitaco na criação da mulher. Assim como a mulher não deu pitaco na criação do Adão, porque ela nem existia. E Deus coloca Adão para dormir, para que ele não venha interferir no negócio. E olha que interessante, a primeira pessoa que a mulher viu não foi Adão, foi Deus. Assim como a primeira pessoa que Adão viu não foi a mulher, foi Deus. Fala, Júlio. Existe abertura no texto para questionar se Eva foi criada um mês depois da criação, porque quando fala que ela foi criada, fica difícil saber se foi criada na mesma sexta-feira que Adão foi criado, entendeu? Existe no texto alguma palavra específica ou alguma intenção do autor na hora que escreve que mostra essa ideia, ou apenas assim um pensamento, entendeu? Porque dá a impressão que ela poderia ter sido criada um mês depois, entendeu? Não. Na narrativa, no fluxo do texto, é o mesmo dia, porque Gênesis 1, 26 a 28, dá a entender que Deus os criou no mesmo dia. Façamos o homem a nossa imagem, a imagem de Deus, façamos o homem a nossa imagem, tem-lhe domínio. Depois fala, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, homem e mulher os criou. E logo depois, quando a gente tem um relato, colocam os dois ao mesmo tempo, sendo criados. Não existe um espaço, né, na narrativa, como existe nos dias da criação. Nos dias da criação a gente tem um espaço, pelo menos 24 horas de um dia. Mas aqui a narrativa é corrida, tudo acontece no 6º dia. Tanto é que é só quando o ser humano é criado que acaba o 6º dia. É só quando homem e mulher são criados que acaba o 6º dia. Viu Deus que tudo era feito, houve tarde de manhã, o 6º dia. Tá bom? Tudo era muito bom. Então não existe essa ideia de que ela foi criada um mês depois. Tudo é o 6º dia aqui. Pensa num dia longo, sexta-feira. Esse dia é sempre assim, cara. Sexta-feira é o dia mais longo que tem. Dá nome para todos aqueles bichos. Depois. Exatamente. Então, Deus cria a mulher e apresenta a mulher para Adão. Então, olha que interessante, né? O Adão está lá e Deus traz a mulher para Adão.
É como se Deus estivesse fazendo o casamento, realizando o primeiro casamento entre os dois. Verso 23. E o homem disse, Adão vai falar a primeira palavra dele. Ele não fala com Deus. A primeira coisa que Adão fala não é com Deus. Isso aqui é a primeira poesia, a primeira música da Bíblia. Não é uma música para Deus, é uma música para Eva. Esta é, afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão ela foi tirada. Então, a primeira música, a primeira poesia da Bíblia é uma poesia do homem para a mulher. Deus, coitado, né? Adão não falou com Deus, ele falou com Eva, ele olhou para Eva. A Bíblia fala assim, ó, esta afinal. Isso aqui, né? Só que no hebraico, a expressão de Adão é uma expressão de, pô, finalmente, todo mundo tem igual, agora eu tenho a minha, finalmente. E essa é a ideia do original. E ele fala assim, ó, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Adão reconheceu a semelhança que existia entre os dois. Não é à toa que ela foi criada para ser semelhante a ele. Ou algumas traduções que fosse idônea. Osso dos meus ossos, é parecida comigo. Agora eu sei quem eu sou. Quando Adão vê o diferente, ele entende quem ele é. Agora eu sei quem eu sou. Ela é varoa, eu sou varão. Agora eu sei quem eu sou, porque agora eu vejo ela. E por ver ela, eu me vejo. Ela é parecida comigo, mas ela não é eu, porque ela é diferente de mim. Tanto é que eu sou varão, ela é varoa. E é interessante que existe um jogo de palavras aqui no hebraico. Homem em hebraico é ish, e mulher em hebraico é ishá. Então ele fala assim, ó, ela será chamada ishá, porque do ish, o homem, ela foi tirada. Então Adão, ele vê semelhança, mas ele vê diferença entre os dois. E isso aqui é muito interessante. Deus criou a diversidade. Deus criou a diferença. A diferença não é um pecado. A diferença é uma bênção de Deus para a sociedade. É só quando você vê o outro que você se reconhece como um eu. Ou seja, é só quando você enxerga o outro diferente que você pode se reconhecer como você é. Deus criou a humanidade para viver assim, tá bom? Deus não criou a humanidade para viver em grupos assim, homogêneos, a gente pode dizer. Mas Deus nos criou para sermos, com as nossas diferenças, uma única família. Porque é assim que a gente pode crescer. E cada um, na sua esfera de diferença, vai refletir a imagem de Deus, o caráter de Deus. Que a gente vai falar semana que vem o que é. E o verso 24, para finalizar. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha que lindo isso daqui, ó. Verso 25, para a gente terminar. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se vergonhavam. Então, olha que bonito. Primeiro havia um Adão, e depois de um, se formou dois, Eva. E agora, os dois voltam a ser um. Os dois se tornarão uma só carne. Mas, ao mesmo tempo, os dois, sendo um, não deixam de ser um e outro, homem e mulher. Eles são uma só carne, mas os dois têm a sua individualidade. Por quê? Porque é assim que acontece na Trindade. Como é que três podem ser um? A gente não sabe. Mas a gente sabe que são três, que são um Deus, mas um é Pai, o outro é Filho e o outro é Espírito, são diferentes. E isso que Deus vive, a maneira de viver de Deus, o jeito de existir de Deus, Deus quis que a humanidade experimentasse também. Como é que dois podem ser um? Não sei, mas dois se tornam um. Mas não deixam de ser homem e mulher. Mas os dois se tornam um, porque é assim como Deus é. Então Deus criou a humanidade para ser um reflexo da existência dele como Trindade, para viver em comunidade. Uma comunidade de diferentes, mas que ao mesmo tempo são uma única grande família. Fala, Jorge. Felipe, então, quando ele fala que essa parte é o verso 24. É o verso 24. Que ele fala, Sim. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão os dois uma só carne. Quando ele escreve isso aqui, é Deus falando para eles, ou isso é um texto complementar aqui da narrativa? Porque é o seguinte, pai e mãe, eles nem sabiam o que era pai e mãe. Exato. É um texto que Moisés que está escrevendo, ele está contando a história. Quando ele termina de contar a criação da mulher, o narrador, entra na história e fala, é por isso que o homem vai deixar pai e mãe. Ou seja,
a história de Adão e Eva é um paradigma para o casamento. Era assim que o casamento deveria ser. Por essa razão, por isso que aconteceu, pelas coisas pelo fato das coisas serem criadas para ser desse jeito, o homem deixa o pai e a mãe. Naquela época era a mulher que deixava a sua família para se unir ao homem. Lembra? Era assim que acontecia. E é por isso que o chamado de Abraão é tão difícil, porque ele vai deixar a parentela. Mas o objetivo de Deus, né, o objetivo do narrador, ao enfatizar que o homem tem que deixar, é porque o homem e a mulher, eles vão cortar os laços. Eles se tornarão agora um núcleo. Ele deixa o seu núcleo antigo da família e os dois, tornando-se formam um novo núcleo. Tá bom? Um novo núcleo. Uma separação, uma união indivisível e inseparável, para sempre. Linguagem de aliança, eterno, para sempre. Tá bom? E aí se tornarão uma só carne, que é a linguagem de fato sexual. Interessantemente, esse texto de Gênesis 2:24, todas as vezes que aparecem no Novo Testamento são usados unicamente no contexto da relação sexual. Por isso que a gente defende que a relação sexual ela deve acontecer no contexto do casamento. Porque todas as vezes que se refere a esse texto no Novo Testamento, está falando de relação sexual, ou às vezes vai falar de uma relação sexual ilícita, que é o pecado, antes do casamento, fora dos limites de Deus, ou vai falar dentro do contexto do casamento. Certo? Pessoal, assim, se vocês acham que é muita coisa, tinha muita coisa que eu não falei, tá bom? E eu vou tentar abordar elas na semana que vem, tá bom? Mas sobre isso, dúvidas, perguntas? Esse é o 2º capítulo da Bíblia. História maravilhosa. História maravilhosa. Deus criou um mundo, um universo, Deus deu para o ser humano a possibilidade de escolher, Deus criou ele num mundo perfeito, belo, com os animais, a relação entre Adão e Eva era uma relação bonita, linda, maravilhosa, mas vai virar uma desgraça semana que vem, tá bom? Que é Gênesis 3, que é quando as coisas começam a sair dos trilhos, tá bom? Dúvidas, perguntas? Então a gente vai encerrar. Beleza. Bom, pessoal, mais uma vez, dica para vocês, muito obrigado aí pela presença de vocês, e dica para vocês, vão lendo Gênesis 3, tá bom? Vão lendo Gênesis 3 e comparando Gênesis 3 com Gênesis 1 e 2, vejam as diferenças, tá bom? Vejam as semelhanças que existem, e o que te chamou a atenção, e o que você achou interessante, e na semana que vem a gente vai para Gênesis 3 e a gente vai entender o que levou as coisas a darem errado, tá bom? E é isso aí. Eu tenho uma dúvida, só que ela vai ser para a semana que vem, na parte aqui da queda do homem, que eu sempre tive e eu nunca tive essa resposta. Quando a gente lê lá, eu pergunto para você. Ok? Fechou, então. Maravilha. Essa fica para semana que vem, para todo mundo ficar querendo saber qual é. Que é boa. Que eu Maravilha. Eu já mandei assim pro Rodrigo Silva, mandei pro Leandro Quadros, mandei pro pessoal todo, mas até hoje ainda não tive resposta, porque é um negócio... Então não espera muita coisa. Se esses caras não respondeu, meu Deus do céu. Mas se eu souber, eu respondo. Ok. Vamos orar, vamos encerrar com uma oração. João, vou pedir para você, João, fazer uma oração pra gente. Pode ser? Encerrar aí nosso estudo? Sim, eu posso fazer. Maravilha, então. Pode orar. Oremos. Senhor, obrigado por esse sábado que nos encontramos na tua presença. Obrigado por essa tarde, pelo tempo disponibilizado pelo pastor para estar aqui conosco, esclarecer algumas questões que nós possamos ter enquanto a criação do mundo. Obrigado por ter nos dado esse presente que é a vida e obrigado, mais que tudo, por nos acompanhar ao longo dela. Nós sabemos que nós passamos por dificuldades, mas o Senhor, como nós vemos, está todos os dias conosco. E eu te peço que venha fazer essa semana que está por se iniciar, venha abençoar todas as pessoas que trabalham, se deslocam para o trabalho, que vão para a escola. Abençoe também o pastor que se encontra no Brasil, o seu amigo que se encontra nos Estados Unidos. Venha nos dar uma boa semana de trabalho a todos e que no próximo sábado nós possamos nos encontrar aqui de novo para aprender mais e mais sobre ti. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, muito obrigado. Bom restante de sábado para vocês. Muito obrigado, e pessoal. Semana que vem estamos de novo aí.
Não perca a semana que vem, hein? Valeu, abraço. Grande abraço para vocês, feliz sábado. E aqui a gente termina o nosso estudo de hoje. Então, semana que vem lá no grupo da igreja, é só você ficar esperto e acompanhar aqui novamente. Beleza? Tchau, pessoal. Obrigada. Descansem bem. Tchau, tchau. E uma boa semana para todo mundo.